Muito bem, rapaziada, sejam bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, edição de quinta-feira, dia 4 de junho. Vamos aqui falar sobre o quê? Sobre o que iremos falar hoje? Obviamente, vamos falar sobre as finais da NBA, né, gente? Porra, brincadeira, né? Programa de NBA. Programa pós-jogo 1. Qual que vai ser o tema? Oh, meu Deus, vamos falar sobre, bolinho de chuva. Que, inclusive, minha mãe faz um bolinho de chuva que eu vou te falar um negócio. É o melhor do Brasil. Cravo aqui que o bolinho de chuva da minha mãe é o melhor. Não existe igual. Não tem. Pô, ela bota ali um açúcar, uma canelinha no final que eu vou te falar um negócio, bicho. É um bagulho surreal. Mas enfim, não vamos falar sobre o bolinho de chuva da minha mãe, não vamos falar sobre o ET do Paraná, que agora tem essa também, né? O Alien do Paraná. A primeira vez que aparece um OVNI nítido é no Paraná. Que bagulho louco, né? Quem diria, né? O Brás é muito foda. Mas a gente vai falar sobre isso. A gente até vai falar sobre algo que tem a ver com ET. Mas não é o ET do Paraná, nem o ET de Varginha, nem o ET Bilu. Vamos falar sobre as finais da NBA que tem o ET de San Antonio, que ontem não fez um bom jogo, assim como todo o time de San Antonio, e foi derrotado. Ontem a gente teve o Knicks abrindo as finais com vitória, roubando o primeiro mando de San Antonio, abrindo 1-0, uma vitória enorme para Nova York, em um jogo muito grande do Towns, num clutch enorme de Jalen Brunson, mais um, né? Clutch enorme do Brunson, que é um dos jogadores mais clutches dessa geração, especialmente no contexto de pós-temporada. Vamos falar sobre esse jogo 1, vamos falar sobre o que fez o Knicks conseguir a vitória de ontem e sobre o que faltou para San Antonio. O que San Antonio tem que fazer para buscar a vitória amanhã, para conseguir para Nova York com pelo menos um empate na mala. Vamos falar sobre tudo isso, vamos dar uma geralzona no jogo 1. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Não se esqueça de dar aquela boa e velha conferida nas promoções da Centauro, que é parceira aqui do canal Swish TV BR. Lá você encontra as melhores promoções, né, os melhores preços em artigos esportivos, e utilizando o cupom SWISH10, você garante um desconto adicional de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então não deixe de conferir as promoções e bota o cupomzinho aí SWISH10, SWISH10, que é sucesso, tá bom? Enfim, vamos lá então, vamos começar essa brincadeira. Roda a vinhetinha. E aí na volta já começamos a falar tudo sobre o jogo 1 das finais da NBA. Vai! Vamos lá, pessoal. Vamos aqui começar então. Deixa eu só pegar aqui as... Cadê? Tinha separado aqui, né? As famosas, né? Estatísticas avançadas. Que sempre, né, são legais para enriquecer a nossa resenha. Bom, vamos lá, gente. Ontem a gente teve o primeiro jogo das finais. Knicks e San Antonio se enfrentaram lá no Texas. Knicks venceu 105-95, abre 1-0. É uma vitória gigante para Nova York, rouba o primeiro mando de San Antonio, obriga San Antonio a vencer o jogo 2 para evitar ir para Nova York com 2 derrotas na mala, o que seria uma tragédia para San Antonio. Seria um passo colossal pro Knicks ser campeão, vencer o jogo 2 também. Ontem já foi um passo enorme. Se vence o jogo 2, cara, aí, filho, aí o Knicks coloca realmente uma mão e meia na taça. Porque pro Spurs reverter um 0-2 fora de casa,
é difícil. É bem complicado, né? Então, San Antonio se vê numa posição de extrema pressão para esse segundo jogo, enquanto o Knicks se coloca numa posição do tipo, beleza, se a gente perder o jogo 2, a gente ainda vai para casa na vantagem, porque independente do que acontecer amanhã, o Knicks já conseguiu roubar um dos mandos de San Antonio, já fez o seu dever fora de casa. Então, resultado de ontem foi, cara, enorme para Nova York. E aí, vamos aqui discutir os fatores que fizeram esse placar acontecer. O que fez o Knicks vencer o Spurs ontem e o que fez San Antonio perder ontem pro Knicks. Vamos dar uma discutida aqui, começando com Nova York. Vamos começar falando sobre o lado vencedor. Vamos começar falando sobre o que levou o Knicks a conseguir esse 105-95, que fez o Knicks vencer o jogo de ontem. Uma vitória que fez o torcedor do Knicks ficar completamente alucinado. Se ontem ainda tinha um torcedor do Knicks pessimista ou ainda não entregue ao momento, depois de ontem não tem. Depois de ontem não existe mais torcedor do Knicks que não tá absurdamente confiante. O torcedor do Knicks tem a obrigação de estar confiante depois do jogo de ontem. Porque foi realmente um resultado incrível e uma atuação muito forte do Knicks. Mais importante, não mais importante, mas tão importante quanto vencer, era o Knicks mostrar força contra San Antonio. Era o Knicks mostrar que o gap entre os dois não era tão grande quanto muita gente pintou. Muita gente pintava um gap gigante entre San Antonio e Nova York. Muita gente pintou o Knicks como um completo azarão nas finais. O que, na minha opinião, sempre foi uma visão equivocada. Achar San Antonio um time melhor, achar San Antonio um time mais forte, um time que foi mais testado do que o Knicks, beleza, eu concordo. Eu concordo, tanto que na minha prévia eu coloquei San Antonio vencendo. Coloquei San Antonio vencendo em 6 ou em 7 jogos. Por quê? Porque eu acho San Antonio um time melhor. Um pouco melhor. Mas não tão melhor como muita gente pintou. Muita gente achava que San Antonio ia varrer. Muita gente achava que San Antonio não ia dar brecha pro Knicks. E ontem o Knicks mostrou que a brincadeira não é assim. Mostrou que a diferença não é tão grande assim. Muito pelo contrário. O Knicks mostrou ontem que pode ser um time melhor do que San Antonio. Como foi ontem. Ontem o Knicks foi o melhor time em quadra. Foi o melhor time no placar e foi o melhor time jogando basquete. E aí alguns fatores foram fundamentais para isso. O primeiro deles foi, obviamente, o fator Jalen Brunson. Não tem como falar sobre essa vitória do Knicks e não falar sobre o Jalen Brunson, sobre o Captain Clutch, que ontem, de novo, foi decisivo. Que ontem, de novo, no momento de mais pressão pro time, botou a bolinha debaixo do braço e resolveu. 30 pontos pro homem, com 12 de 31 no field goal, 2 de 9 para 3 pontos e simplesmente 13 pontos no quarto período. Esse foi o desempenho de Jalen Brunson no jogo de ontem. E aí, vamos lá. Você vai me perguntar, Luiz, o jogo em si do Brunson foi um jogo fantástico? Foi um jogo absurdo? Foi uma masterclass do Brunson? Não. Não foi. Durante 2 quartos e meio, o Brunson não foi bem. O primeiro tempo do Jalen Brunson não foi bom. Foi bem marcado, sofreu também ali, com lesões, teve ali o problema no joelho, perdão. Aí depois teve o problema ali no tornozelo, tudo no primeiro tempo. No começo do terceiro quarto, o Knicks sofreu muito com a marcação de San Antonio. O Knicks não conseguiu fazer nada nos primeiros minutos do terceiro quarto, que foi onde o Spurs abriu 14 de vantagem e tal. Então, durante 2 quartos e meio, o Brunson não foi bom. Não foi bem. Não foi bem. Mas aí, a partir do meio do terceiro quarto,
o homem clicou. E aí, quando o Jalen Brunson clica, bicho, é difícil parar. Assim, hoje eu colocaria Brunson, Shea, Curry, talvez como o Luka também. Eu colocaria esses 4 como as melhores armas possíveis pra você ter num clutch. Se você vai pra um clutch time, pra mim, esses caras são os melhores possíveis pra você ter. Claro, você tem ali o Jokic, que também é um absurdo em clutch, o próprio Anthony Edwards também. Mas hoje, esse quarteto, Shea, Brunson, Luka, aí o Curry, aí você pode colocar Anthony Edwards, você pode colocar outros caras, mas pra mim esse quarteto, sim, são caras que eu confio cegamente no clutch time. E hoje, talvez o Brunson seja o que eu mais confio. Talvez hoje ele seja o cara que eu mais tenho confiança de que se chegar num clutch e o jogo estiver aberto, é um cara capaz de decidir. É um cara que vai decidir o jogo. O Brunson é esse cara. E quando você coloca o contexto de playoff, ele é o melhor. Sabe? Pra mim, hoje, não tem nenhum jogador na NBA inteira que seja mais decisivo do que o Jalen Brunson em playoff. Não tem. É um cara que vem de, cara, ótimas pós-temporadas, onde ele decidiu muito jogo, onde ele ganhou muita série pro Knicks. E nessa, cara, é um absurdo o que ele tá fazendo. Vamos lembrar. Jogo 1 contra Cleveland. Perdendo por 15. Faltando 8 minutos pra acabar o jogo. Quem que resolveu? Brunson. Nos poucos jogos duros que o Knicks teve nesse playoff, quem decidiu? Brunson. Então, ele é um cara, mano, que se você é o time adversário, você não pode dormir nesse cara. Você não pode dar esse cara como morto. Você não pode dar esse cara como fora do jogo, porque ele nunca tá fora do jogo. Ele pode estar mal, ele pode estar fazendo nada no jogo. Se chegar no clutch e você der brecha, ele vai te punir. E ontem foi o que o Brunson fez. Ali na metade do terceiro quarto, na metade final do terceiro quarto, ele já foi muito bem. Recolocou o Knicks no jogo, né? Foi ele que fez o Knicks sair daquele déficit de 14 pontos que ficou. Claro, ele, juntamente com a defesa, que também apareceu bem, e também com o Wemby, que acabou indo pro banco por conta de um problema no joelho. Né? O Wemby foi pro banco por conta do joelho, as coisas desandaram pro Spurs. Né? Então teve também esse fator do Wemby, mas teve muito mais, né? Foi muito mais mérito do Knicks do que de fato demérito de San Antonio. Né? O Knicks ter voltado para aquele jogo no meio do terceiro quarto foi mérito de Nova York, da defesa, do Brunson, absurdos. Então ele tira o Knicks de um buraco de 14 pontos e leva o jogo empatado pro quarto período. E aí no quarto período é onde ele deita. É onde ele marca 13 pontos, é onde ele, cara, destrói a defesa de San Antonio, é onde ele deixa a defesa de San Antonio sem respostas pra ele. Sem resposta, sabe? O Jalen Brunson ontem, cara, ele chegou no meio do jogo com 5 de 18 no field goal. Na metade final do jogo, ele ficou 7 de 13 até a virada. É um cara fantástico em clutch time, mano. É um cara que... É aquilo, mano. Não deixe o jogo ir pro clutch se você tá enfrentando o Jalen Brunson. Resolve antes. Gira a faca antes. Porque ele vai te matar. Se você não girar a faca. Como diria Maestro Júnior, se você não girar a faca, ele volta e te mata. Ontem foi exatamente o que o Brunson fez. O Spurs teve a chance de matar o jogo no terceiro quarto, depois de abrir 14. Não conseguiu. O Knicks voltou. E no quarto período o Brunson acabou. Acabou, né? E aí o contraste foi muito grande, né? Porque você teve um Brunson metendo 13 pontos sozinho no quarto período e um time do Spurs que inteiro marcou 19. Então, o primeiro grande fator para a vitória do Knicks ontem foi o Jalen Brunson.
que de novo foi um absurdo, que de novo decidiu, que de novo resolveu. Ele é isso, mano. Ele é isso. É isso que faz esse Knicks um time tão especial, cara. Entendeu? De tudo que o Knicks faz de bom, de todas as armas que o Knicks tem, o Jalen Brunson é a principal arma que esse time tem, cara. E é uma arma que poucos times na liga têm. A gente tá falando de um cara que nessa pós-temporada, em últimos quartos, já passou dos 100 pontos, cara. É um cara que em últimos quartos nessa pós-temporada beira os 60% de aproveitamento no field goal. Que pra 3 pontos passa de 60%, tem 62% pra 3 pontos em quartos períodos nessa pós-temporada. É um cara que quando a brincadeira aperta, é ele que é o cara que mata as bolas mais difíceis. Ontem, cara, aquela bola de 3 que ele mata no final do jogo, que é uma bola que inclusive só é possível pelo rebote que ele pega, pelo rebote ofensivo que ele pega, que foi outro ponto que machucou muito o San Antonio ontem, né? Os pontos de segunda chance, os rebotes ofensivos cedidos. Aquela bola que ele mata, juntamente com aquela bola fantástica que ele mete na cara do Devin Vassell, numa jogadaça ali nos últimos segundos, que ele vai pra cima do Vassell, samba pra cima e consegue aquela bola. Aquilo lá, mano. Quantos jogadores na liga seriam capazes de acertar esses arremessos que ele acertou no jogo de ontem? Naquele contexto, jogo 1 de final, fora de casa, enfrentando o San Antonio, um palco que o Knicks não frequentava desde os anos 90. Quantos conseguiriam fazer isso? Poucos, né? E o Brunson é um deles. Então, impossível falar sobre essa vitória, impossível falar sobre esse resultado e não falar sobre o Brunson. O Brunson foi fundamental, brilhou no clutch de novo. Jogo incrível. Jogo incrível dele. Repito, durante 2 quartos e meio ele não foi bem. Mas durante 1 quarto e meio ele foi espetacular. E foi o que o Knicks precisou. Então, Jalen Brunson, primeiro fator. Segundo fator, e pra mim, um fator fundamental, Karl-Anthony Towns. Sim, o Brunson, ele foi o cara da virada. Foi o cara que tirou o Knicks do buraco, foi o cara que brilhou no clutch. Agora, se você me perguntar, Luiz, quem foi o melhor jogador do Knicks ontem? Quem foi o melhor jogador em quadra ontem? Eu vou te falar que foi o Towns. Pra mim, o Towns, ele foi o melhor jogador em quadra ontem, cara. Numa quadra que a gente tinha Jalen Brunson e Victor Wembanyama, o Towns foi o melhor. O Towns foi o melhor. Assim, a atuação do Towns ontem, ela foi, cara, brilhante, assim. Brilhante, né? Foi uma atuação que beirou impecável. Assim, tudo que o Knicks precisava do Towns, ele entregou. Precisou de uma defesa em cima do Embi, o Towns entregou. O Towns ontem limitou o Wembanyama a 2 de 12 no field goal. O Wembanyama, sendo marcado pelo Towns, só acertou 2 arremessos, cara. De 12 tentados. Pouquíssimos pivôs na liga são capazes de gerar esse field goal no Embi. Pouquíssimos. O Towns conseguiu. Né? E ofensivamente, o Towns foi pra cima do Embiid sempre. O que mais me agradou no jogo do Towns ontem foi ele não peidar pro Embiid. Foi ele não se acovardar pro Embiid. Coisa que o pivô de Oklahoma não conseguiu, né? O Towns ontem sozinho fez mais do que o Chet fez no playoff, na série inteira contra o Embiid. É bizarro isso, né? Mas é a verdade. O Towns sozinho produziu mais contra o Embiid ontem do que o Chet produziu a série inteira. E isso é coisa de pivô, mano, que... É coisa de jogador, mano. É de jogador brabo.
Pra você não temer o Embi, pra você não ter medo de marcar o Embi, pra você não ter medo de partir pra cima do Embi, tu tem que ser muito pica. E o Towns é muito pica, entendeu? Todo esse estigma que foi criado no Towns, de que ele, é soft, é um jogador que não é vencedor, é um jogador que nunca vai levar nenhum time pra lugar nenhum, isso tudo, cara, caiu por terra. Assim, acho que desde aquele último playoff dele em Minnesota, naquela série que ele fez contra Denver, que foi fantástica aquela série dele, inclusive, galera muitas vezes não dá o devido crédito pro Towns naquela vitória que Minnesota teve contra Denver, porque ele foi fundamental ali. A galera fala muito sobre o que o Anthony Edwards jogou naquela série, sobre o que o Gobert jogou naquela série, mas o Towns foi peça fundamental naquela série. Se não é ele ali, arremessando de fora, matando as bolas que ele matou e defendendo o Jokic do jeito que ele defendeu, o Minnesota não tinha ganhado aquela série. Não tinha ganhado, né? Então, desde ali, o Towns, ele deixou esses estigmas, essas narrativas de lado. Ele virou outro jogador. E a partir do momento que ele chega em Nova York, ele muda, cara. Ele muda. Sabe? Ele vira um cara mais intenso, ele vira um cara mais agressivo. Isso enquadra, obviamente, né? Não tô falando que ele virou um psicopata. Não. Mas enquadra, ele virou um cara mais agressivo, virou um cara mais competitivo, melhorou muito na defesa. Muito na defesa. A melhora defensiva do Towns, ela é nítida. Ela é nítida. Eu vi muita gente na minha prévia, aqui nos comentários, falando que, nossa, não, o Embi vai deitar no Towns. O Towns não marca ninguém. Cara, assim, desculpa, mano. Você que fala isso, você que acha isso, você simplesmente não conhece o Towns. Você simplesmente não assiste o Towns. Porque quem assiste o Towns nos últimos 2 anos sabe que ele não é mais essa geleia defensiva que muita gente achou que ele era. Que muita gente achava que ele era. Ele não é isso. Claro, ele também não é um defensor de elite, não é um protetor de aro de elite, não é. Mas ele é um bom defensor. E ele é bom o suficiente para fazer o Wembanyama ficar 2 de 12 sendo marcado por ele. Então, o desempenho do Towns ontem na defesa, especialmente defendendo o Wembanyama, foi incrível. Foi incrível. Muito dos 6 de 21 que o Embi teve ontem no jogo foi por conta do Towns, que forçou o Embi a jogar mais fora do garrafão, que não permitiu com que o Embi chegasse nos locais onde ele mais é perigoso, que é ali na área pintada. O Towns afastou ele da área pintada. Tanto que dos 21 arremessos que o Embi tentou, 14 foram jumpers. 14 foram arremessos de média longa distância. Fadeaways, pull-ups. Por quê? Porque ele não conseguia chegar no garrafão. Também, pelo fato do Spurs não ter tido um bom desempenho colocando ele ali no garrafão, mas também pela marcação do Knicks e da marcação do Towns. Que especialmente marcando, né, o espaço foi muito bem. O Towns como rim protector, eu não acho ele tão bom. Agora o Towns marcando o espaço, marcando drives, contendo drives, ele é muito bom, cara. E ontem a gente viu isso. O Embi não conseguiu partir pra cima do Towns, não conseguia drives em cima do Towns. Porque ele é muito bom nisso, porque ele é rápido, porque ele é alto, porque ele é forte. O Towns, ele é um arquétipo de pivô que o Embi não enfrentou nesse playoff ainda. O Embi não pegou nenhum pivô com as características do Towns. Com o tamanho dele, com a força dele, com a mobilidade dele, com a habilidade dele com a bola. E aí, falando sobre a parte ofensiva do Towns, jogou pra caralho também. Assim como ele não teve medo de defender o Embi, ele também não teve medo algum de ir pra cima do Embi. O Towns ontem, ele tentou 5 infiltrações em cima do Wembanyama. Ontem, ele tentou mais infiltrações pra cima do Embi do que o Chet
tentou na série inteira contra o Thunder. E das 5, 3 foram bem sucedidas. 3 terminaram em pontos e uma virou toco do Wemby. Mas aí, cara, sendo sincero, a eficiência dele nessas infiltrações, pra mim, pra mim fica em segundo plano. Pra mim, o mais importante é ele ter tentado essas infiltrações. Porque beleza, você pode não conseguir a cesta em cima do Wemby, mas você tem que ir pra cima dele. Você não pode deixar o Wemby confortável na defesa. Você não pode deixar o Wemby tranquilo na defesa. Não, você tem que incomodar. Tem que partir pra cima, tem que cansar o Wemby. Até porque você pode ir pra cima e tomar um toco, mas você também pode acabar sofrendo a falta. Você pode acabar fazendo com que o Wemby cometa um goaltending, que inclusive ontem foi marcado acho que 1 ou 2 goaltendings do Wemby. Você tem que ir pra cima dele, cara. Você tem que atacar ele. E foi o que o Towns fez ontem. O Towns foi excelente marcando o Wemby e foi excelente atacando o Wemby também. E o time inteiro do Knicks não teve medo do Wemby. O Knicks ontem conseguiu 12 bandejas a mais do que San Antonio. Por quê? Porque não teve medo de atacar o Wemby. Isso não quer dizer que o Wemby foi mal na defesa, tá? Não é isso. O Wemby, defensivamente, ele foi bem. O primeiro tempo defensivo do Wemby foi muito bom. O início, o terceiro quarto dele na defesa foi excelente. E no quarto período ele teve ali alguns bons minutos defensivos também. Então eu não tô falando que o Wemby foi mal na defesa. Não, ele foi bem. Só que o Knicks conseguiu, mesmo com o Wemby bem na defesa, produzir. Por quê? Porque não teve medo, não teve cagaço. E porque teve um pivô encarando o desafio. Então, além do Jalen Brunson ter feito o que fez no clutch, ter decidido o jogo no clutch, o jogo do Towns foi fundamental pro resultado. Os 18 pontos, 12 rebotes e 4 assistências que o Towns teve, fundamentais. E um outro ponto, rebotes ofensivos. Durante a reação do Knicks ali na metade final do terceiro quarto, algo que foi muito importante ali foram as segundas chances que o Towns gerou com rebotes ofensivos. Que Mitchell Robinson geraram, né? Então, o fator Towns foi determinante ontem também. Mas muito determinante. Muito determinante. Pô, absurdo o Towns. 2 de 12, cara, marcando o Wemby, mano. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Então, Brunson fundamental, Towns fundamental. Josh Hart ontem foi um gigante, tá? Um gigante o Hart ontem. Ofensivamente, você vai olhar para os números dele e você não vai se impressionar. Você vai ver um cara que marcou 3 pontos em 27 minutos. Você vai ver um cara que acertou um arremesso de 5 que tentou. Um cara que das 3 bolas de 3 que tentou não acertou nenhuma. Você vai ver isso. Mas aí se você se aprofunda mais no jogo do Hart e principalmente assiste o jogo, ao invés de ficar só olhando o box score, você percebe o quão enorme foi a atuação do Hart. Um cara presente em todos os cantos da quadra. Conseguindo todas as jogadas silenciosas necessárias. Conseguindo um rebote, conseguindo, né, um bloqueio, conseguindo uma roubada de bola no momento importante, conseguindo um bom passe. O Hart, ele marcou só 3 pontos, mas ele deu 6 assistências ontem. Com nenhum turnover. Nenhum turnover. O Hart ontem pegou 15 rebotes, cara. 15 rebotes. Liderou o jogo em rebotes, inclusive. O Hart ontem foi líder de rebotes e líder de assistências no jogo. Num jogo com Victor Wembanyama, ele liderou em rebotes, cara. Então, o jogo do Hart ontem também foi de uma grandeza, de uma importância, sabe, enorme, assim. E eu vou te falar, cara, uma coisa bem boba que o Hart fez ontem, mas que teve um impacto muito grande no jogo,
foi a movimentação dele sem bola. No ataque, o Hart ele cumpriu um papel, ele cumpriu uma função pouco valorizada, que é a função de se movimentar, de não ficar parado, de não ser de não servir como escoro pro Wemby. Durante algumas posses ontem, o Mitch Johnson botou o Wemby pra ficar no Hart, que era algo que até era esperado, né? O Wemby ficar no Hart pra ficar mais livre pra, né, patrulhar ali a média distância, pra patrulhar o garrafão, porque o Hart ele não é uma ameaça no perímetro. Não é um cara que você não pode deixar livre arremessando. Pode, você pode ceder alguns wide opens pro Hart, porque ele é um cara inconsistente. Então já era esperado que o Mitch Johnson colocasse o Wemby no Hart pra, né, deixar o Wemby mais livre, pra não fazer com que o Wemby tivesse que ficar no Towns toda hora, porque marcar o Towns obriga o Wemby a ficar fora do garrafão. Obriga o Wemby a deixar o garrafão exposto. Que é tudo que o Spurs não quer contra esse Knicks que tem Anunoby, que ataca muito bem o garrafão. O próprio Hart é um cara muito perigoso em cuts. Michael Bridges, você tem o Brunson, que é muito bom infiltrando, explorando a média distância. A última coisa que San Antonio quer é o Wemby fora do garrafão. Então deixar o Wemby no Hart é uma estratégia boa. Só que o que o Hart fez e o que o Mike Brown bolou ali pra não deixar o Wemby tão confortável marcando o Hart? Botou ele em movimento. Ele não ficava paradinho no corner. Ele ficava se movimentando, fazia um bloqueio, ficava, sabe, trabalhando sem bola, obrigando o Wemby a também se movimentar. E fazendo com que em vários momentos o Wemby tivesse que marcar o próprio Towns, porque em conjunto a isso, e aí voltando pro fator Towns, você teve um Towns deitando pra cima de todos os jogadores menores que o Spurs colocou em cima dele. Porque pra marcar o Hart com o Wemby, o Spurs teve que colocar um cara menor pra marcar o Towns, porque o Spurs não é um time alto. O que faz o Spurs ser um time alto é o Wembanyama. Tirando o Wemby, você não tem nenhum cara alto ali no time. E você tem o Cornet, mas o Cornet é um cara que é difícil você manter o Cornet muito tempo em quadra. Ontem mesmo, os minutos com o Cornet foram terríveis, né? Então, esse conjunto, movimentação do Hart sem bola e o Towns indo pra cima dos caras menores, fez com que obrigou o Wemby a ter que marcar o Towns em alguns momentos, deixando o garrafão mais exposto. E aí foi onde o Brunson conseguiu as infiltrações ali dele e tudo mais. Então, o trabalho do Hart com bola, e especialmente sem bola, nos rebotes, na movimentação, nas roubadas de bola, fundamental. Fundamental também. Hart ontem foi um leão em quadra, cara. Um leão. Assim como ele vem sendo desde que vestiu o uniforme do Knicks, né? Eu falo que o Hart, ele é um dos casos de jogador que meio que nasceu pra jogar num time. O Hart, ele nasceu pra jogar em Nova York. Ele nasceu pra ser como é que fala? Um knickerboxer. Ele nasceu pra ser um jogador do Knicks. Porque ele é isso, cara. Ele é esse leão, ele é esse incansável, ele é esse coração mesmo do time. Ele é um absurdo, cara. Eu sou fã do Hart. E aí ontem ele, Towns, Brunson foram incríveis. E aí você teve, né, indo aqui pros pormenores, mas não menos importantes, você teve o Anunoby fazendo um jogo muito bom, especialmente ali no quarto período. O Anunoby, ele abre o quarto período metendo 8 pontos seguidos. Metendo uma bola de 3 ali no corner na cara do Wembanyama. Uma bola importantíssima, que deu uma puta confiança pro time e tal. Então você teve o Anunoby importante, você teve o Michael Bridges fazendo um bom trabalho também. Aquela bola que o Brunson meteu ali no corner pra 3, ali na reta final, quem passa a bola pra ele é o Michael Bridges. Então, Michael exercendo bem sua função. O banco do Knicks ontem foi importantíssimo pro jogo, né? O Mitchell Robinson, mesmo baleado e mesmo não começando o jogo tão bem, fechou bem o jogo, castigando ali os minutos do Spurs com o Cornet.
trabalho muito bom do Mitchell Robinson. Landry Shamet com mais um jogo excelente, né? Matando bola de 3, ajudando na defesa, quente, confiante no perímetro, muito importante pro Knicks ter esse Landry Shamet confiante, arremessando bem. McBride também tendo um papel importante, matando bolas importantes, ajudando na defesa, ajudando na criação, ajudando na energia. Então, em resumo, cara, foi um baita jogo do Knicks. Não foi um jogo perfeito, acho que o Knicks tem coisas a melhorar. Uma coisa que eu acho que o Knicks tem que melhorar bastante é jogar mais rápido. Eu achei ontem, especialmente no primeiro tempo, o Knicks jogando muito devagar, não rodando a bola rápido do jeito que deveria. Então acho que o Knicks tem que jogar num pace um pouquinho mais alto, tem que punir mais os turnovers de San Antonio, tem que ser mais agressivo na transição, mas com exceção disso, eu achei a atuação do Knicks ontem muito boa, o plano de jogo do Mike Brown foi muito bem executado. Uma outra coisa que eu acho que foi, não é que foi um problema, mas poderia ter sido evitado ontem, foi a demora do Mike Brown para pedir timeout no terceiro quarto. Durante aquele começo de terceiro quarto excelente de San Antonio, que foi onde San Antonio abriu ali os 13, 14 pontos, eu achei que o Mike Brown demorou demais para pedir tempo. Deveria ter pedido timeout mais rápido. Isso é algo que ele tem que melhorar no decorrer da série. Ele tem que ser melhor nesse timing do timeout, para evitar que uma desvantagem de 5 em 2, 3 posses vira uma desvantagem de 10, 15. Ele tem que ser melhor nesses timeouts, né? Mas com exceção disso, eu gostei muito do que eu vi do Knicks ontem e, principalmente, eu gostei muito da postura do Knicks. De não se apequenar, de não se acovardar, de não sentir o jogo. O Knicks não sentiu o jogo ontem. O Knicks jogou o jogo. Combateu o bom combate, né, como diria os antigos. Gostei. Gostei muito. Indo agora pro lado perdedor, o que aconteceu com o San Antonio ontem? Cara, San Antonio jogou mal. Em resumo, foi um jogo ruim de San Antonio. Tá? Ofensivamente, as coisas não fluíram do jeito que deveriam. Defensivamente, o Spurs teve bons momentos. O Embiid defendeu bem. O Castle fez um bom trabalho marcando o Brunson durante 2 quartos e meio. Mas, assim, no geral, o time ficou abaixo, né? E aí isso passa por alguns fatores. Primeiro, jogo abaixo do Embiid. Para além do bom trabalho defensivo do Knicks, né, o bom trabalho defensivo do Towns, você teve o Embiid jogando mal. O Embiid, ele até colocou números bons, assim. Você abre o box score, você acha que o Embiid, e você olha só os números brutos, você acha que o Embiid fez um bom jogo. Pô, 26 pontos, 12 rebotes, caralho. 3 tocos, porra. Mas não foi um bom jogo do Embiid. Como eu disse, aparecendo pouco no garrafão, agredindo pouco o garrafão do Knicks. 6 de 21 nos arremessos, 14 arremessos sendo jumps. Ele não conseguiu se colocar nas suas posições mais, nos seus espaços, nos seus lugares mais efetivos, onde ele é mais efetivo, onde ele é mais perigoso. Ele não conseguiu. Mérito da defesa do Knicks, demérito do ataque de San Antonio, que não conseguiu colocar ele nessas posições, mas também demérito dele. O Embiid, pode tá dando tudo errado. Ele tem que dar um jeito de ir para os lugares onde ele é mais efetivo. O Jalen Brunson ontem fez isso. Ele estava sendo bem marcado, mas mesmo assim ele dava um jeito de chegar na média distância, de chegar ali na área pintada, onde ele é mais perigoso. O Embiid, ele tem que dar um jeito também. Tá sendo bem marcado, os armadores de San Antonio não estão conseguindo, né, te passar a bola bem. Foda-se, pega a bola e vai pros seus lugares. Ele não conseguiu isso ontem. E ele mesmo sabe que ele não conseguiu ontem. Que ele não conseguiu isso. Tanto que na entrevista depois do jogo, ele fala que ele fez um jogo ruim, que ele não foi bem. E aí, ao mesmo tempo, ele fala que, pô, é só a gente jogar o que a gente sabe. É só fazer um jogo normal que a gente ganha. E eu concordo com ele. Se ontem o Embiid tivesse feito um jogo normal
pros padrões dele, eu acho que o Spurs teria ganho o jogo. Mas ele fez um jogo abaixo. Muito abaixo. O Wemby, ele teve... E aí, falando sobre a parte ofensiva, ele teve poucos períodos bons mesmo no ataque. Defensivamente, como eu falei, ele foi bem o jogo inteiro. Eu achei que a defesa do Wemby foi boa durante a maior parte do jogo, né? Agora, ofensivamente, ele teve pequenos períodos. O comecinho do terceiro quarto, aqueles 2, 3 minutos do quarto período onde ele foi a única coisa que funcionou no ataque de San Antonio. Isso é muito pouco pro Wemby. O que eu falei no preview? O Wemby, ele é o termômetro de San Antonio. Se ele joga bem, dificilmente San Antonio perde. Ontem ele jogou mal. O que aconteceu? San Antonio perdeu. Então, o Wemby, obviamente, ele é um dos culpados pela derrota. Não tem como falar que não. É o maior culpado? Não. Mas ele é um dos culpados. Ele é um dos culpados. Outro culpado, Mitch Johnson. Porque se o seu melhor jogador não consegue chegar nas suas zonas seguras, você tem culpa nisso também. Porque o trabalho do técnico é colocar os seus melhores jogadores nas suas melhores posições. Ontem o Mitch Johnson não conseguiu fazer isso. E pra mim o grande erro do Mitch Johnson ontem, além dessa questão do Wemby não conseguir chegar no garrafão e de ter sido afastado do garrafão pelo Knicks, o maior erro do Mitch Johnson ontem foi não ter sacado o De'Aaron Fox do jogo. O Fox ontem foi... Cara, eu diria que ele foi o pior jogador em quadra ontem. E com alguma margem. O Vassell também fez um jogo horroroso. Devin Vassell ontem também não acertava nada. Muito mal no jogo. Mas o Fox, bicho, foi uma parada, assim, surreal. Assim, surreal o quão ruim, o quão péssimo foi o jogo do Fox. Assim, um cara que jogou 38 minutos e acertou 3 arremessos. Cometeu 3 turnovers, mano. Não acertava nada o Fox. E uma coisa que me incomodou muito no jogo do Fox ontem foi a quantidade excessiva de arremessos que ele tentou no mid-range. Irmão, se a bola não tá caindo, cara, tenta o simples. Porra, tu é um dos jogadores mais rápidos da NBA atual. Vai pra cima, ataca, vai, mete drives em direção à cesta. Pra que ficar arremessando? Tenta o simples, vai pra dentro, tenta uma falta, tenta ir pro lance livre. Mano, produz de alguma forma. Mas não, toda hora tentando mid-range. E aí, o erro do Mitch Johnson foi: pô, o Fox tá péssimo, tá ajudando em nada. Chega no clutch, ele mantém o Fox. Enquanto o Dylan Harper, que na minha opinião foi o melhor jogador do Spurs ontem, fez um jogo excelente, jogou 28 minutos, meteu 16 pontos, pegando 8 rebotes, fez um puta de um primeiro tempo, ele deixou o Dylan Harper no banco. Dylan Harper mofando no banco. E o Fox jogando, mesmo estando péssimo, não agregando em nada. Então, o Mitch Johnson, ele tem muito sangue nas mãos ontem. Muito sangue nas mãos por ontem, no caso. Né? Então, você teve o Wemby mal, o Mitch Johnson tomando decisões ruins, o Fox fazendo um jogo horroroso, o Vassell fazendo um jogo horroroso, os minutos do Cornet também foram péssimos. Né? Toda vez que o Wemby foi pro banco, San Antonio sofreu. Né? Especialmente ali no terceiro quarto, que foi onde o Wemby ficou mais tempo no banco por conta da pancada que ele tomou no joelho. Então, no geral, foi um jogo ruim de San Antonio. Teve coisas boas? Teve algumas coisas boas. Como eu disse, a defesa do Wemby foi boa, especialmente ali no primeiro tempo. O Dylan Harper foi muito bem. Né? O Julian Champagne ontem fez um grande jogo. Assim, o primeiro tempo, o segundo tempo do Julian Champagne também foi ruim.
Mas o primeiro tempo dele foi muito bom, não é? Então teve coisas boas, mas teve muita coisa ruim. O saldo do jogo do Spurs ontem foi bem negativo, enquanto do Knicks foi muito mais positivo. O Knicks também teve coisa ruim. Como eu disse, não foi um jogo perfeito do Knicks. Mas o Knicks conseguiu fazer muito mais coisas boas do que ruins. San Antonio não. San Antonio teve muito mais coisa dando errado do que dando certo. E aí no final do dia, vence quem tem o saldo mais positivo. E ontem foi o Nova York. Foi o Knicks. O Nova York é foda, né? O Nova York foi o Knicks. Então, acho que em resumo, esses foram os fatores que fizeram o 105-95 acontecer. Né? Foi o que fez o Knicks sair com a vitória ontem. Foi o que fez o Knicks abrir 1-0 na série. Igual eu falei ontem no vídeo. A série acabou? É o fim do mundo pra San Antonio? Óbvio que não. Tá só no começo. San Antonio também saiu perdendo contra Minnesota. Também fazendo um jogo muito ruim em casa. E terminou vencendo, se classificando até de forma bem dominante, né, contra Minnesota. Então é óbvio que tá só no começo. Se San Antonio vence amanhã, já muda o panorama. O time já vai pra Nova York com uma confiança um pouquinho maior. Claro, mesmo se vencer amanhã, o Spurs vai pra Nova York pressionado. Porque se o Knicks fazer valer os seus mandos, a gente vai ter um 3-1 sendo aberto. Mesmo se San Antonio vencer amanhã. Então é óbvio que, independente da vitória, o Spurs vai ter que ganhar pelo menos uma lá em Nova York. Né? Mas ainda tá aberto. Eu consigo ver San Antonio vencendo essa série ainda. Se você perguntar, Luiz, a sua percepção sobre a série, o seu panorama da série mudou depois de ontem? Eu vou falar que não. Eu ainda acho o San Antonio um time melhor. Eu ainda acho o San Antonio o favorito na série. E eu ainda coloco o San Antonio vencendo. Mas é óbvio que perder o primeiro jogo em casa é um problema. É um problema. O San Antonio terá que ser melhor. O San Antonio tem a obrigação de ganhar amanhã. A obrigação. Tá? Assim como o Knicks se posiciona para, independente do que acontecer amanhã, ir para Nova York com a confiança lá em cima. Com a moral lá em cima. Né? Então, em resumo, tá tudo no começo. É só o primeiro jogo. Mas é óbvio que o Knicks, o torcedor do Knicks, ele acordou muito mais confiante. Né? E o torcedor do Spurs acordou um pouquinho mais preocupado. Isso é inegável. Mas bom, é isso. Acho que deu pra abordar tudo que tinha que ser abordado sobre esse primeiro jogo. Obrigado, viu, pela sua audiência nessa quinta-feira. A gente se vê amanhã com mais vídeos. Obrigado a todos aí pela audiência. Valeu, fiquem bem. Um grande beijo e até a próxima, né? Tchau, valeu!